Olha, você já reparou que os melhores desenvolvedores conseguem resolver problemas com uma elegância absurda? Aquele código enxuto, rápido e bem direto, enquanto você fica preso em condicionais e loops intermináveis? E aqui vai o segredo: eles podem até ter mais tempo de experiência, mas o ponto é que eles sabem utilizar os métodos certos na hora certa. Hoje eu vou te mostrar como trabalhar com arrays em JavaScript de um jeito que transforma problemas complexos em soluções simples. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque o que eu vou revelar aqui vai elevar o seu nível como desenvolvedor. Olha, pensa comigo, você tem uma lista gigantesca de dados, pode até ser um retorno de uma API ou um CSV. Agora você precisa identificar os padrões, organizar as informações e até mesmo criar dados derivados dessas informações. A maioria dos desenvolvedores iniciantes tentam resolver esse tipo de problema com dezenas de linhas de código, mas eu vou te mostrar como fazer isso com apenas poucas linhas de código e de uma maneira muito mais otimizada. Então, nesse vídeo, você vai aprender a utilizar High Order Functions, que são funções de nível superior, que a gente consegue manipular o nosso array de forma muito limpa. A gente vai explorar a combinação de métodos como filter, map e reduce, e algumas técnicas para evitar o overhead de forma muito performática, até mesmo em arrays gigantescos. Então eu vou te mostrar isso com um exemplo prático. Dá uma olhadinha aqui na minha tela. Bom, aqui no nosso VS Code, eu já tenho um arquivo aqui que a gente vai utilizar para fazer algumas manipulações. Vamos supor que eu tenho uma lista de usuários aqui, que eu vou criar. E eu vou armazenar um array aqui, ele vai ter a lista de usuários, que ele vai ter o nome, e aqui eu vou informar o nome, ele vai ter um outro atributo ativo, ele vai receber, no caso pode ser um true, e aqui eu vou ter uma lista de transações. Aqui eu vou informar todas as transações que esse usuário específico já realizou. Para isso eu vou colocar qualquer número aqui de exemplo. Então, basicamente, eu tenho o nosso primeiro usuário, e para isso eu vou duplicar aqui. Basicamente, eu vou utilizar aqui 4, e esse daqui pode ser, por exemplo, Maria, João, Pedro e Marcos, por exemplo. Aqui eu vou separar com a vírgula. Eu só vou fazer algumas modificações aqui nessas transações para ficar um pouco melhor para a gente. Então, 40 eu vou adicionar 88, por exemplo. 98. Aqui vou utilizar 15, 55, 87. Nesse aqui de baixo, eu vou utilizar esses dados aqui. Eu já tenho todos os usuários aqui. Aqui, basicamente, eu informei só 4 registros, mas isso daqui pode ser, como eu disse no começo, pode ser um array gigantesco que a gente vai conseguir manipular ele de uma forma muito fácil. Então, aqui vamos supor que eu queira criar um ranking das pessoas que tiveram transações maiores para as menores. Eu, basicamente, posso criar aqui uma constante ranking. E aqui eu já vou pegar a lista de usuários e eu posso, a princípio, utilizar o filter. E aqui, basicamente, eu só vou querer fazer cálculo dos usuários que estejam ativos. Nesse exemplo aqui de cima, eu coloquei todos como ativo, mas vamos supor que eu coloque esse daqui como false. Então, aqui eu vou passar uma função para ele, usuário, com uma arrow function, eu vou filtrar todos os usuários ponto ativo. Então, o que eu estou dizendo aqui? Se o usuário ponto ativo for true, eu vou retornar esse usuário para o filter. E, posteriormente, eu posso utilizar um map. E esse map aqui, basicamente, eu vou dizer para o map como que eu vou querer
que esse dado em específico seja retornado. Então, eu vou mapear aí uma nova forma desse objeto ser retornado. Então, aqui eu vou utilizar uma arrow function também, e aqui eu vou retornar um novo objeto, e dentro desse objeto, eu vou querer que ele me retorne também o nome, e aqui eu vou retornar o total de gastos. E aqui eu vou utilizar o método reduce para eu poder fazer esse acumulador para no final ele me retornar o total de gastos. Então eu vou utilizar usuário.transações.reduce, e esse reduce aqui, ele espera um acumulador, que é esse daqui que eu vou utilizar a princípio, e o usuário em específico. E aqui eu vou passar uma arrow function aqui, que eu vou utilizar o acumulador, que vai ser o usuário, e aqui ele espera que eu passe um valor inicial. Nesse valor inicial aqui eu vou passar como 0 mesmo. E aqui eu vou alterar esse usuário para simplesmente t. Então, basicamente, ele vai fazer um loop aqui. Então, como a princípio vai ser 0, então ele vai ter a primeira informação 0 mais o primeiro elemento, que no caso é o primeiro elemento do array. Ele vai somar e depois essa soma ele vai gravar nesse acumulador e assim por diante até ele chegar no final desse array. E aqui eu simplesmente agora posso utilizar um sort para eu ordenar as informações do maior para o menor. Então aqui ele espera, por exemplo, o primeiro elemento e o segundo. Eu vou retornar via arrow function o A ponto total gastos menos o B total de gastos. Então, dessa forma, ele consegue fazer a ordenação de uma maneira muito mais elegante. E se eu pegar aqui e mandar executar um console.log para a gente ver como que ficou esse ranking, se eu salvar e mandar executar aqui no nosso terminal o Node index.js e mandar executar, aqui ele já vai mapear todos os objetos da maneira que eu especifiquei aqui nesse map. Basicamente é o nome e o total de gastos, e ele vai realmente ordenar com esse sort aqui, dessa maneira que está sendo exibida aqui. Então você tem o total da Maria, que é 239, o do Marcos, que é 277, e você tem o do João, que é 306. Nesse caso aqui, ele me retornou de forma contrária, né? Ele me retornou do menor para o maior. Mas se a gente quiser inverter, a gente simplesmente pode passar o B para esse lado aqui e o outro elemento para o outro lado, salvar e mandar executar novamente. Agora a gente tem o nosso array ordenado aí do maior para o menor. Então, como vocês puderam perceber, a gente utilizou a combinação de 3 métodos para chegar a um resultado final. Então, a gente utilizou o filter, o map e depois o sort. É claro que a gente utilizou também o reduce aqui. Então, a gente criou esse pipeline de processamento que a gente consegue fazer o processamento dessas informações, independente do tamanho que ela seja, de uma forma muito mais elegante e otimizada, porque ela vai utilizar funções internas da própria linguagem para chegar no resultado final. Isso não é uma técnica, é o que diferencia um código funcional de um código excepcional. Bom, agora é com você. Você já tentou algo assim antes? Ou você ainda sente dificuldade de fazer combinações de métodos como este? Escreva aqui nos comentários, porque eu quero saber como que você trabalha com arrays no seu dia a dia. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já deixa o like aqui que vai me apoiar e vai dizer para o YouTube que você tem muito mais interesse em vídeos como este. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana tem desafios para elevar o seu nível como desenvolvedor de software. Nos vemos no próximo vídeo.